Quero hoje compartilhar com vocês uma história de um garoto capaz de prever o futuro. Cauã Felipe, um menino que viveu sua vida com apenas a metade do coração e nos deixou em 2020. É um protagonista desta história que surgiu recentemente. Desde os 4 anos, ele teve visões e, ao chegar aos 7, fez previsões sobre o fim dos tempos. Ele viu Moisés e Jesus e foi transportado para a Terra Santa durante a noite. Este menino, que convivia com São Miguel Arcanjo e estava pronto para a batalha, faleceu com um aroma de santidade. Esta história desafiadora da lógica humana se desenrolou no coração de Santa Catarina, Brasil, onde uma família viveu essa experiência única. Cauã Felipe nasceu em 2 de fevereiro de 2007 e faleceu em 16 de maio de 2020, aos 13 anos. Tinha um problema cardíaco descoberto 1 mês e meio após seu nascimento, vivendo como se tivesse apenas metade de um coração. Ainda sem saber ler, aos 4 anos, Cauã começou a compartilhar com a mãe histórias sobre um bebê encontrado no rio Moisés. Durante uma palestra sobre as visões do Padre Oliveira, ministrada por Lucas Gelásio, uma senhora compartilhou com ele as histórias de seu filho, Cauã Felipe. Antes do diagnóstico, sua mãe teve um sonho, em que o via em uma marca de hospital, rezando fervorosamente para Nossa Senhora Aparecida para salvá-lo. Quando o diagnóstico foi confirmado, ela recordou o sonho e prometeu que, se o filho sobrevivesse, ela o levaria ao santuário. Os médicos afirmaram que era um milagre que Cauã estivesse vivo, pois ele não tinha condições de sobreviver. Durante sua vida, Cauã passou por várias cirurgias cardíacas arriscadas. Apesar disso, ele levou uma vida quase normal. Ele ficava sem fôlego de vez em quando, mas conseguia praticar esportes como qualquer outra criança. Os médicos sempre se impressionavam com o seu caso, chamando-o de milagre. Cauã começou a contar histórias que pareciam vir de um mundo antigo, onde ele afirmava acordar sempre que dormia. Quando adormeceu, acordou lá, no mundo de Moisés. Ele dizia, e antes de dormir ele anunciava: vou para o mundo de Moisés. Nesse mundo ele descrevia Moisés, figura central tanto para o judaísmo quanto para a Igreja Católica, que o considera um santo e uma prefiguração de Cristo. Moisés, segundo Cauã, falava com Deus face a face e foi destinatário das tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ele contou que Moisés, já crescido, possuía um cajado que se transformava em serpente e que enfrentou um faraó muito mau. Em uma ocasião, Moisés teve que bater numa pedra com o seu cajado para que a água jorrasse dela, saciando a sede de seu povo. Cauã também falou sobre o maná, o alimento que caía do céu para alimentar as pessoas no deserto. Além disso, ele relatou um rio que se tornou vermelho como sangue, a primeira das 10 pragas do Egito, e mencionou que havia muitas crianças naquele mundo
ele observou que ninguém usava roupas comuns, como calças e camisetas, mas sim vestes típicas daquela época. A mãe de Cauã sabia muito pouco sobre a Bíblia e o cristianismo. Ela era cética quanto às histórias do filho, mas começou a reconsiderar suas dúvidas ao testemunhar a convicção com que ele compartilhava suas visões. Ele dizia que, quando tinha que passar por cirurgias, não estava sozinho. Moisés ficava de um lado e Jesus do outro. Ele via Moisés e Jesus parecidos um com o outro e contava isso para sua mãe. Falou também do quanto Jesus sofreu quando carregou a cruz e lembrou de um momento especial, quando Jesus caiu. Ele olhou para mim. Eu estava lá dentro de um prédio olhando. Cauã desenhou Jesus na cruz com 2 soldados por perto, segurando lanças, e o céu cheio de nuvens e raios. Ele ensinou sua mãe que a gente precisa saber encontrar Jesus nas pessoas, que ele pode estar num bebê, numa criança, num adulto ou num idoso. Em certo dia, numa sala de espera, enquanto aguardavam um procedimento, uma mãe preocupada mencionou que seu filho estava sendo atendido. Cauã, sem saber se era um bebê ou uma criança mais velha, olhou para ela e disse que, infelizmente, o bebê iria falecer. E, de fato, isso aconteceu. Esse não foi o único momento em que Cauã mostrou ter visões além do comum. Aos 7 anos, começou a falar sobre o fim dos tempos, afirmando com convicção que, quando chegar, nada vai restar, só que temos no coração. Ele revelou que uma batalha iminente entre o bem e o mal estava se formando, com Deus reunindo seu povo e o inimigo fazendo o mesmo. Ele advertiu que aqueles que não seguissem a Deus e não compreendessem os sinais se tornariam escravos do mal. Apesar dessas visões sombrias, Cauã confortou sua mãe dizendo que ela não deveria temer, pois o bem triunfaria e que as orientações para esses tempos já estavam disponíveis na Bíblia. Ele também falou sobre um futuro onde a terra se tingiria de vermelho, como num campo de batalha, e mencionou pela primeira vez os 3 dias de escuridão que viriam. Com determinação, ele afirmou que estaria ao lado de São Miguel Arcanjo, lutando para proteger um lugar iluminado. Segurando uma imagem do arcanjo, ele disse: "É com ele, mamãe, que vamos defender um portal. O mal não pode entrar nele." A mãe de Cauã, diante dessas revelações, ficou naturalmente preocupada, temendo que forças negativas estivessem influenciando seu filho. Ela procurou o diácono da igreja em busca de consolo e orientação, e ele conseguiu acalmá-la. Nos sonhos do irmão mais novo, que tinha apenas 6 anos, Cauã aparecia todos os dias para brincar durante o primeiro mês após seu falecimento, em maio de 2020. Mas um dia o irmãozinho notou uma mudança. "Mãe, hoje o Cauã estava diferente." Ele observou na visão do irmão. Cauã se mostrou com cabelos brancos como a neve, vestindo roupas que brilhavam.
em ouro até a cintura e um vermelho vívido da cintura para baixo. Ele usava um colar com fotos de rostos e nós estávamos lá também, contou o irmãozinho mais novo, logo após um primo distante, há tempos não visto, visitou a família. Cauã o conhecia, mas o irmão mais novo não. Foi então que o irmãozinho reconheceu. Ele também está na foto do colar do Cauã. Lucas Gelásio foi o primeiro a divulgar essas histórias e outras contadas pela mãe de Cauã em janeiro de 2023. A fama de santidade que o menino adquiriu em vida levou muitas pessoas a visitarem a casa da família, buscando uma fotografia do menino. Antes de partir, Cauã havia pedido um espaço especial em seu quarto para os santos, cada um deles iluminado, um santuário de fé e luz. Em um momento íntimo, sua mãe o encontrou rezando na cama. Mãe, estou rezando e pedindo a Deus mais tempo com você. Ele expressou 2 meses antes do seu adeus. Bom, meus queridos irmãos, aqui estamos falando de um relato emocionante de um garotinho. Foi praticamente catequizado por Moisés e abençoado com visões místicas, mesmo com poucas instruções nas escrituras e com sua mãe ainda descobrindo os caminhos do cristianismo. Ele encontrou luz e sabedoria e com certeza ele está do lado de Jesus. As crianças, em sua essência pura, nos ensinam o verdadeiro significado da fé, da humildade e da caridade. Jesus mesmo nos lembrou da preciosidade das crianças e como devemos nos aproximar do reino dos céus, com um coração semelhante ao delas. Ele disse: deixa vir a mim os pequeninos, não os impeças, porque para entrar no reino dos céus tem que ser igual às crianças. As crianças são um exemplo para todos nós. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, e de maneira alguma entrará nele. Essa é uma grande verdade. De maneira alguma entrará nele. Que possamos todos aspirar a essa pureza de coração e espírito e que a memória de Cauã continue a expirar e iluminar o caminho de fé para todos nós. Amém. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua família e nos veremos nos próximos vídeos.